Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu quero saber o seguinte, olha, você acredita em anjo? Você acredita que existe anjo? Anjo mesmo, no mundo espiritual? E você acredita ou conhece algum anjo de carne e osso? Hoje eu quero falar sobre os anjos de carne e osso que existem nesse planeta. Eu quero falar sobre isso porque eu conheço, né, anjos de carne e osso. Eu conheço e quero falar sobre eles. E quero falar sobre o primeiro grande anjo que eu conheci na minha vida, sem saber que essa pessoa era um anjo. Eu só fui descobrir isso quando eu era adulta, né, já com uma idade, e uma certa idade. Mas assim, depois que essa pessoa tinha partido, essa pessoa é a minha avó Maria, a mãe do meu pai. A minha avó era uma pessoa incrível e ela é a pessoa mais importante da minha vida. Eu acho que por toda essa vida aqui, ela vai ser a pessoa mais incrível mesmo que cruzou meu caminho. E ela não era só importante para mim, ela era importante para todos nós que convivíamos com ela. Então eu vou contar um pouquinho da história dela, o que eu sei. Eu ando aqui com minha garganta meio irritada, mas vamos lá. A minha avó era síria. Os meus avós paternos eram sírios. E a minha família, né, árabe, né, do meu pai, lá, primos, é muita gente. É muita gente. E eles foram refugiados de guerra, né, e só para dar uma ideia, meu pai nasceu em 1930 e alguma coisa, né, lá nos anos 30, então imagina eles, né, e eles vieram para cá muito jovens. Eu não sei a história deles, dos meus avós. Eu só sei que uma tia conta que o meu avô estava vindo no navio e junto com o grupo e meu avô se perdeu. Ele foi parar num outro navio e foi parar na França. Foi essa a história que eu soube. E aí conseguiram achá-lo, não sei como, e ele veio para cá, gente. E eu assim, depois que eu me tornei adulta e depois que eles partiram, é que eu comecei a querer saber um pouco mais sobre a minha história, a história dos meus parentes, né, das pessoas importantes na minha vida. E eu soube disso e eu fiquei assim com muita peninha do meu avô, sabe? E assim, não quero muito entrar nesse assunto, porque né, senão eu vou me desviar do assunto em questão. Mas não é fácil ser refugiado, de guerra principalmente, né? Eu fico pensando nos traumas que eles trouxeram. E por causa, quando eu cresci, me tornei uma adulta, e quando eu comecei a entender mais sobre a vida e a buscar respostas, eu entendi o meu pai, porque meus avós tiveram 11 filhos. Meu pai foi o filho mais velho, então ele foi pai dos irmãos, não é isso? Foi o mais velho, o que mais sofreu, o que mais passou fome, o que mais passou necessidade, o que mais apanhou. Enfim, e é isso. Então, mas voltando, não quero muito comentar sobre isso, né? Porque aí eu entendi meu pai, eu amo meu pai. Ele já partiu em 2015, graças a Deus. Ele cumpriu a etapa dele e tá lá. Deve estar jogando dominó, buraco, sabe? Ele gostava de se reunia lá com a turma, porque a família era enorme, gente, enorme. E nós éramos crianças, né, nessa época aí, dos jogos e tal. Era muita criança, gente, muita criança mesmo, muitos primos, né?
E a gente ia todo domingo para casa, então, da avó Maria. Vamos voltar aqui ao assunto. A avó Maria, todo domingo fazia comida árabe, que eu sou apaixonada por comida árabe. E ela tinha uma devoção, um amor, um carinho, sabe? Ela era a pessoa que agregava e que unia aquela família. E eu só fui descobrir isso quando ela partiu, quando ela faleceu. Ela faleceu com 60 e poucos anos e eu tinha, eu acho, 17 anos ou 18. Mas assim, ela vinha escondida. Meu pai não gostava muito que a gente comesse lá, porque era muita gente para comer, né? Eram os netos, né? E eram os pais dos netos, né? E aí era muita despesa, eles tinham muita despesa com aquela comilança toda, né? Quer dizer, os tios que ainda eram solteiros, né? Que custeavam aquilo tudo. E meu pai não gostava que a gente comesse, mas a vovó Maria vinha com um quibe frito, assim, escondido, e me dava. E aí era isso. E assim, eu descobri mesmo, já com a idade adulta, o que era o amor. Né? Como a vovó era uma pessoa especial, era um ser de muita luz, como ela conseguia, né, ter criado 11 filhos e de repente ter aquela energia para cuidar da gente, para amar a gente, através de atitude. Ela nunca falou para mim, eu te amo, mas não precisou, não. Porque a maneira como ela lidava com aquilo, e os nossos natais, eram todos lá. Todo mundo, todos os irmãos iam. Era uma coisa. E o legal é que tinha a casa dos meus avós, aí 3 casas depois a casa dos tios, também árabes. E aí atravessava a rua, tinha mais primos, mais tios. A gente ia de casa em casa comendo, brincando, sabe? E era uma coisa do outro mundo, né? E a avó Maria é o amor da minha vida, é a pessoa que me ensinou o que é o amor mesmo. Ela me ensinou sem falar uma palavra sobre isso. Enfim, eu acho que eu peguei o gosto pela literatura quando eu passei, eu não sei, eu lembro que eu dormi uns dias lá, eu lembro nas férias eu ter dormido alguns dias lá, e o meu tio tinha a coleção do livro de Monteiro Lobato, era uma coleção. Se eu não estou enganada, era isso. E eu li todos os livros, eu acho que todos nós lemos os livros, todas nós, principalmente as meninas, né, eu acho. E foi aí que eu acho que começou o meu gosto pela literatura, através da leitura desses livros. E então, assim, se você não acredita que existe anjo de carne e osso, existe. Né? De repente, você que está me vendo é um anjo de carne e osso. E quando eu falo o que é um anjo de carne e osso, é uma pessoa pura, é uma pessoa que só faz o bem, é uma pessoa que só quer bem, é uma pessoa que é um amor ambulante, é a luz, sabe? É a própria luz, porque quando a minha avó partiu, a luz se apagou pra gente. A gente sentiu isso, sentiu o vazio, né? E aí, né? O que a gente faz? Né? Ficam as lembranças, ficam as memórias, ficam as recordações. E aí eu vou contar um caso,
acreditem em vocês ou não, tem gente que vai acreditar, tem gente que não vai acreditar. Eu frequentei, já falei sobre isso várias vezes, né, a ordem esotérica, né, e eu teve uma época, eu fiquei lá 4 anos como frequentadora. E um dia eu estava muito mal, eu estava passando por uma coisa pessoal, uma situação pessoal que me deixou muito mal, perdi peso, como sempre, e aí eu fui atendida por uma pessoa, uma mulher. Ela chegou para mim e falou assim, ela segurou minhas mãos para sentir minha energia e perguntou assim, você está passando, detalhe, vou contar a história, depois eu falo o detalhe. Ela então falou assim, me perguntou, você está passando por uma situação chata na sua vida agora? Eu falei, estou. E ela continuou segurando a minha mão. Ela falou, olha, existe alguém que já partiu que você não esquece? Aí eu falei, sim, a minha avó paterna. E ela falou assim, eu não sei o que é. Eu não estou tendo permissão para saber o que você está passando pela situação pela qual você passa. Mas essa pessoa teve a permissão de vir cuidar de você. E eu chorei. Chorei muito, gente. Chorei muito. O porquê que eu acreditei ser verdade? Porque foi nessa época que eu descobri a importância da Avó Maria na minha vida. E eu senti uma saudade dela. Não era tristeza, era saudade. E saudade porque eu descobri o anjo que ela foi na minha vida. A importância que ela teve na minha vida. E eu conversava com ela. E eu dizia, vó, eu te amo. E eu comecei a falar, vó, eu te amo, vó. Puxa, se eu soubesse o que eu sei agora, se eu soubesse. Então eu conversava com ela, jogava, sabe? E aí é isso, eu acho, até hoje eu falo com ela, não como naquela época, eu acho que eu estava muito carente naquela época, eu não sei. Mas na verdade eu sei. Eu estava muito afastada da família, do meu pai. Isso talvez eu conte numa outra ocasião, alguma coisa, mas e eu sentia falta, né? Sentia falta de como ela agregava, porque se a gente ia todo final de semana para lá, era por causa dela, viu? Porque meu avô ficava jogando lá com os homens, era ela. Era ela que atraía a gente. Era ela que nos convidava, sabe? Que tinha esse imã, que tinha essa luz, sabe? E a gente ia lá para se reabastecer, né? Desse carinho, desse amor que a gente via, né? Brotar nela e que ela despejava em todos nós. E então é o meu anjo. Ela era um anjo de carne e osso, com certeza. E onde quer que ela esteja, tenho certeza que quem está lá perto dela, aparentada toda, né, porque já tem tempo, né, que ela faleceu, mas eles estão super bem e eu fico super feliz com isso, né, fico contente, feliz, né, deles não estarem aqui no planeta nesse momento, porque o planeta está ficando, né, desafiador, né, e a gente aí na luta, né, tocando esse trabalho, né, tentando administrar as coisas, né, que a gente vivencia, mas se você não acredita em anjo de carne e osso, por favor, acredite. De repente você até conhece alguém, mas você nem valoriza. Então, amplie o seu olhar, olhe ao redor e faça uma análise das pessoas que estão na sua vida e veja se eles não são anjos de carne e osso. Veja, de repente são, e de repente estão fazendo aí um
um trabalho belíssimo na sua vida e você nem valoriza, né? Porque você não despertou para isso. Então eu estou aqui hoje para falar sobre isso, para ver se você desperta e descobre aí quem são os anjos na sua vida. Eu tenho outros, mas eu quis falar primeiro sobre a minha avó, porque ela era e é a pessoa mais importante da minha vida, e ela era por amor. Quem não conheceu a avó Maria lá, porque algumas primas, poucas, nasceram depois, né? Quem não teve a oportunidade de conhecer essa joia rara, né, que era a avó Maria, perdeu, né, uma oportunidade, mas ficam as lembranças e eu tento seguir um pouco do que ela não dá para seguir, entendeu? Mas essa questão do amor, né, eu falo muito do amor, eu estou falando muito do amor ultimamente porque eu descobri que o amor é o que é, né? E eu vou continuar falando sobre ele. E depois, em outras ocasiões, eu vou falar sobre os outros anjos de carne e osso que eu conheço, que me fizeram ou fazem parte da minha vida, tá? E o que eles... a importância dessas pessoas na nossa vida, gente. Então, fica ligado aí, né? Faça uma reflexão, quem é o anjo de carne e osso na sua vida, se tem, se não tem, tomara que cruze o seu caminho alguém muito especial, que possa te trazer coisas boas, sabe? Sem pedir nada em troca, nada em troca. É só amor, só luz. E é isso, tá? Fiquem bem. Procure ser um anjo de carne e osso. Eu acho uma coisa difícil pra gente, sabe? São pessoas muito especiais que são anjos de carne e osso, mas assim, vamos procurar nos esmerar, né? Vamos fazer aí uma tentativa da gente ser uma pessoa pelo menos do bem. Isso a gente consegue, né? Isso não é tão difícil, né? Vamos tentar promover, trazer mais alegria para a vida das pessoas, né? Trazer mais coisas positivas do que coisas negativas, porque tem tanta coisa já aí, né, ao nosso redor. Então vamos fazer a diferença na vida de alguém. Isso a gente pode fazer, tá bom? Essa é a proposta do dia, esse é o vídeo. Se você gostou, compartilhe. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, gente. Dá o joinha. Eu sei que tem gente que visualiza, mas não dá o joinha. Então dá um joinha lá para incrementar esse meu canal, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam depois colocar aqui nos comentários: eu conheço um anjo de carne e osso. Coloca aqui, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, tchau!